Irmãos, o presbítero Luiz Sérgio Ponderato, ele é graduado em filosofia, teologia e pedagogia. Ele é pós-graduado em docência do ensino superior. Também é mestre em filosofia pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo. E hoje atua principalmente nos seguintes temas: educação cristã, epistemologia, filosofia transcendental, bem como temas de fronteira entre a teologia e a filosofia. Hoje ele é presbítero da Assembleia de Deus Missões, presbítero da nossa igreja. Amém, irmãos? Seja bem-vindo, Luiz. Meus irmãos, muito bom dia. Pode tomar um assento, por favor. Bom, nessa primeira plenária, eu quero abordar o texto de Colossenses capítulo de número 1, do verso 24 ao verso de número 3 do capítulo 2. Nós vamos fazer uma análise expositiva desse texto sobre o tema Paulo, um exemplo inspirador para o exercício ministerial. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta nesse texto, nós vamos analisá-lo versículo por versículo, na tentativa de extrair algumas implicações do exemplo de Paulo para a nossa vida ministerial. Mas, em princípio, eu gostaria de conceder a vocês pelo menos algumas informações gerais do contexto dessa carta. Em um segundo momento ainda, eu quero conceder outras informações do versículo 1 ao versículo 23, para, em definitivo, a gente fazer análise a partir do versículo 24. A carta de Paulo a essa igreja tem implicações decisivas para a igreja contemporânea, embora algumas vezes essa carta tenha sido lida de uma forma muito superficial. Bom, a carta aos Colossenses, ela precisa ser lida à luz do problema que Paulo está tratando. Paulo está tentando resolver um problema que estava nascendo ainda no primeiro século, que depois teria implicações decisivas e prejudiciais no segundo e terceiro séculos, que é, de um modo geral, o problema da doutrina herética do gnosticismo. Ele tratou também do legalismo, misticismo, asceticismo, que eram movimentos que estavam, em alguma medida, conjugados. Se você perceber no capítulo de número 2, versículo 1, Paulo não conhecia os irmãos daquela igreja pessoalmente. Nos versículos 4 e 9 do capítulo 1, Paulo deixa claro que ele tomou conhecimento acerca da fé daqueles irmãos. E ele ficou imensamente feliz, porque aqueles irmãos esboçavam características de pessoas convertidas. Versículo de número 4 do capítulo 1, fé em Jesus Cristo e amor para com todos os santos. O fato da igreja ser majoritariamente composta por pessoas desconhecidas não conseguiu demover Paulo do objetivo de ajudar aquela comunidade e também sofrer em alguma medida por aquela comunidade. Bom, os colossenses, eles estavam, como já dito, expostos a uma espécie de heresia sincrética que reunia elementos do judaísmo, da própria religião cristã, do cristianismo, elementos da filosofia, um tipo de heresia que não tem uma definição muito precisa, porque foi um movimento que ainda estava nascendo naquela época, que ficou conhecida também como a heresia colossense. Por que é necessário entender o que seja essa heresia e quais as implicações que ela tinha naquela época? Apenas por um motivo muito específico.
As implicações dos ensinamentos gnósticos afetavam diretamente a doutrina de Cristo e outros aspectos também do cristianismo. Primeiro, apenas em linhas gerais para você entender, eu não vou me deter nesse ponto, apenas algumas informações para que você perceba que essa carta faz muito sentido. Primeiro, no gnosticismo existia uma identificação entre a matéria, ou da matéria como maligna, o que colocava a encarnação de Cristo sob suspeita. Segundo, a salvação não era derivada do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, mas de um conhecimento especial, que os gnósticos chamavam de gnose. Terceiro, os gnósticos tinham desenvolvido uma concepção, no mínimo, confusa de moralidade. Se você tem concepções erradas, crenças erradas, evidentemente que essas crenças terão implicações no seu modo de ser, no seu comportamento. E por fim, um último ponto que é decisivo é sobre a concepção gnóstica de criação. Para os gnósticos, o Deus que de alguma forma eles construíram se assemelhava muito mais ao demiurgo platônico. Você vai encontrar informações sobre o demiurgo no diálogo de Platão chamado Timeu, um ser que tem a função de organizar a matéria existente, é uma espécie de artesão divino. Bom, então você percebe que essa doutrina tinha implicações decisivas para alguns aspectos do cristianismo e também para a doutrina de Cristo. Não é por menos que o ponto central da carta aos Colossenses é a suficiência e supremacia de Cristo. Paulo tenta resolver esse problema. É interessante notar, meus irmãos, que Paulo não meramente seleciona um conjunto de informações e concede àquela igreja. Paulo não escreve de modo aleatório. Ele tem um objetivo muito específico, e o modo de escrever é à luz desse problema, e o vocabulário que Paulo utiliza nessa carta é um vocabulário utilizado pelos mestres, os falsos mestres dessa heresia, desse conjunto de ensinamentos heréticos, mas palavras centrais, e ele pega essas palavras que eles utilizavam e começa a dar significados corretos. E portanto, Paulo quer resolver esse problema, como já dito. O modo de escrever a carta, nos 2 primeiros capítulos, Paulo constrói a doutrina, Paulo mostra a suficiência de Cristo, a supremacia de Cristo, e nos 2 últimos capítulos, Paulo mostra as implicações de estar unido a Cristo, as implicações práticas de ser cristão. Bom, alguns apontamentos do verso 1 ao verso 23, por favor, com a sua Bíblia aberta. Em primeiro lugar, no início da carta, Paulo saúda, no versículo 1, os destinatários, que é um comportamento típico da época. Ele se identifica como autor da carta, ele cumprimenta os seus destinatários e deseja a eles graça e paz da parte de Deus. Não é objetivo, nós não temos tempo para discutir sobre a autenticidade da autoria paulina. Nós já estamos partindo do pressuposto que Paulo é o autor dessa carta. Em segundo lugar, a saudação inicial é seguida de ações de graças, também que é um costume muito típico da época. Paulo diz no versículo de número 5, ou melhor dito, no verso 4, ele mostra as características que esses cristãos esboçavam, que era fé em Jesus Cristo e amor para com os santos, evidências de uma pessoa convertida.
No verso de número 5, ele mostra o fundamento da esperança que está preservada nos céus. Agora, cuidado, esse termo esperança não tem o sentido da língua portuguesa. Ele não está fundamentado em possibilidades ou probabilidades. Esperança no sentido bíblico é aquele tipo de esperança que está fundamentada no sacrifício de Cristo, na justiça de Cristo, obtida na cruz do Calvário. E, portanto, é tão certa como uma prova matemática de 2 mais 2 são 4. Os crentes colossenses não apenas ouviram, mas entenderam a graça de Deus, versículo de número 6, que foi anunciada pelo discípulo de Paulo, chamado Epáfras. O modo como Paulo constrói esse texto, ele indica aprovação ao ensino de Epáfras. Nesse sentido, Paulo, em alguma medida, ele valida a doutrina, o ensinamento de Epáfras. Bom, em terceiro lugar, no verso 9, Paulo ora pelos crentes colossenses. Perceba que ele começa o verso 9 com a seguinte expressão: por essa razão. O que indica que, pelo fato deles terem sido convertidos por Deus, por eles terem fé em Cristo Jesus, por eles esboçarem amor pelos santos, o apóstolo passou a orar por esses cristãos de um modo incessante, de forma constante. Agora, é importante notar as implicações dessa oração de Paulo. Perceba no versículo de número 9 que diz: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, isto é, recebemos as informações de Epáfras, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Bom, permita-me destacar pelo menos 3 termos. Primeiro, pleno conhecimento. O apóstolo Paulo ora por aqueles cristãos para que eles fossem cheios, não de um conhecimento supostamente misterioso, não de uma gnose revelada apenas aos privilegiados, mas de um conhecimento da vontade de Deus. E Paulo diz: em toda sabedoria, isto é, de modo que este conhecimento, este profundo conhecimento da vontade de Deus tenha implicações práticas para a vida diária. E por fim, Paulo usa o termo, a expressão entendimento espiritual. O termo utilizado aqui no grego também significa inteligência, compreensão, discernimento. Perceba que Paulo está utilizando termos usados pelos gnósticos, mas agora ele está dando os significados corretos. Esse entendimento espiritual proveniente de um pleno conhecimento da vontade de Deus poderia de alguma forma evitar que aqueles cristãos caíssem na falácia gnóstica. Essa compreensão mais ampla do ser cristão diz respeito ao ser crítico. Perceba versículos de número 10 e 11. Uma vida que reflete uma transformação operada por Deus, uma vida que é vivida para agradar ao seu Senhor, um modo de viver que dê fruto e se desenvolva no pleno conhecimento de Deus, uma vida de relacionamento pessoal com Deus que reflita a glória de Deus. O resultado é a gratidão. Versículo de número 12. Paulo diz que Deus fez dos cristãos dignos de herdarem a esperança dos santos na luz. Em quarto lugar, de modo muito sintético, do versículo 13 ao versículo 23, nos versos 13 e 14, Paulo aponta Cristo como Salvador. Depois, nos versos 15 a 17, Cristo como Criador. Depois, no verso 18, Cristo como cabeça da igreja. E por fim, versos 19 e 20, como amado do Pai.
Diferentemente da concepção gnóstica, eles pensavam Cristo apenas como uma emanação da parte de Deus. Paulo está mostrando pelo menos a suficiência de Cristo, a supremacia de Cristo. A resposta definitiva ao problema gnóstico é Cristo. Cristo, a imagem do Deus invisível, verso 15, o primogênito da criação, verso 15, criador de tudo, verso 16, ainda no verso 16, tudo subsiste nele, Cristo é o cabeça, verso 18, apenas com um objetivo, expresso ainda no verso 18, para em todas as coisas ter a primazia. Perceba que Paulo não utiliza subterfúgios filosóficos ou conhecimentos escusos para responder ao problema gnóstico. Ele meramente apresenta Cristo. Cristo como o supremo, preeminente, o Criador de todas as coisas. E do verso 21 ao 23, ele apresenta o amor reconciliador do Filho. E finalmente chegamos no objeto de nossa análise essa manhã, do verso 24 ao verso 3 do capítulo 2. Eu vou ler esse texto, acompanhe comigo silenciosamente. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Irmãos, essa é uma das passagens mais belas que descrevem nesse caso o ministério pastoral, o ministério do presbitério em alguma medida também. Evidentemente que esse texto faz uma referência direta ao ministério de Paulo, mas a nossa intenção é analisar, se aproximar ao sentido pretendido pelo autor e extrair algumas aplicações para a vida ministerial. Em princípio, acompanhe comigo no verso 24 a maneira como Paulo o inicia, dizendo: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Notadamente, essa afirmação é contundente, e alguém poderia perguntar: como uma pessoa pode se sentir feliz, se alegrar em meio aos sofrimentos? Paulo não está dizendo que ele se alegra, a alegria dele é inerente ao sofrimento.
que a alegria dele está no porquê ele sofre e, sobretudo, nos resultados advindos dos seus sofrimentos. E ele continua dizendo: e preenche o que resta das aflições de Cristo. Cuidado! Paulo não está dizendo que o sofrimento humano pode, em alguma medida, ter valor expiatório. Ele não está dizendo que o sacrifício de Cristo não tenha sido perfeito e que precisa ser completado. A ideia de Paulo nesse texto é que o ato da aplicação do sacrifício de Cristo, sim, gera sofrimento. Sim, é um complemento às aflições de Cristo. O sacrifício de Cristo foi perfeito. Portanto, o sacrifício humano nesse texto não envolve nenhum valor expiatório, mas é o ato de pregar a mensagem de salvação. E nesse sentido, há sim uma complementação. A ideia de edificação da igreja, que envolve serviço, que é esse processo da pregação do Evangelho, esse processo da aplicação da mensagem da salvação, está registrado no verso 25, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus. A ideia de ministro envolve o sentido de serviço. Então perceba como Paulo constrói o texto, dizendo que ele preenche o que resta das aflições de Cristo, que é o processo de anunciar a mensagem de salvação, e isso se dá no serviço à igreja. Ser ministro nada mais é do que servir. Paulo continua no verso 25: que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O exercício do ministério, ele tem como principal objetivo dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Dito de outro modo, é a pregação do Evangelho em sua totalidade. É pregar todos os desígnios de Deus, sem fazer concessões, sem tentar utilizar subterfúgios para fazer a mensagem ser mais palatável. De modo nenhum, nós precisamos pregar a Bíblia Sagrada. Isso não significa dizer que não existam doutrinas difíceis. Existe, evidentemente, mas é a revelação de Deus e, portanto, elas também merecem abordagem, elas merecem, ou melhor dito, elas devem ser pregadas. Nos versos 26 e 27, Paulo aborda o mistério que estivera oculto. Cuidado, mistério é um termo bastante desgastado nos dias atuais. Em algumas igrejas, tudo que acontece além da compreensão, as pessoas utilizam esse termo para descrever o acontecimento. O que aconteceu é um mistério. Esse modo de significar a palavra mistério está longe de ser o bíblico. Mistério tem um significado muito simples, que é algo na mente de Deus ou no plano de Deus, que antes estava oculto, mas que agora fora revelado. Gálatas 4:4. Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória. O mistério, o próprio texto explica, não precisamos ir além do texto. Versículo de número 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós envolve a ideia de Cristo habitando os gentios por meio do Espírito Santo. Imaginem vocês as implicações de uma mensagem como essa
em uma comunidade gentílica, em que coloca o gentio em pé de igualdade com o judeu. Ambos podem ser salvos pela graça, ambos podem ser salvos pela fé em Jesus Cristo. Paulo diz que a mensagem que está sendo anunciada tem como ponto nevrálgico, o ponto principal, por assim dizer, Cristo. A pregação dessa mensagem se dá de 3 modos: advertindo, ensinando e corrigindo. Paulo usa no verso 28 por 3 vezes as palavras todo homem, todo homem, todo homem. Isso para fazer um ponto de contraste com a doutrina que estava sendo em grande medida difundida naquela comunidade, em que só poderiam participar dessa gnose, desse conhecimento misterioso espiritual, desse conhecimento misterioso e profundo, aqueles que eram iniciados, os chamados privilegiados. Paulo está dizendo não, a todo homem, o qual anunciamos, o ato de anunciar, advertindo a todo homem e ensinando. Perceba o tripé: anunciar, advertir e ensinar a todo homem. Isso significa dizer que o objetivo dos ministros é levar todos aqueles que estão sob sua responsabilidade à perfeição em Cristo. É o modo como Paulo termina o versículo de número 28, apresentando todo homem perfeito em Cristo. Embora a forma de abordar Cristo possa ser diversificada, o objetivo é apenas um: apresentar todo homem perfeito em Cristo. Novamente, Paulo está utilizando um termo bastante usado pelos gnósticos, que era o termo da perfeição. Eles usavam esse termo para indicar aquele iniciado privilegiado que havia deixado o noviciado e alcançou a maturidade. Bom, nessa altura, nós poderíamos fazer alguns questionamentos. Primeiro, como desenvolver a maturidade no cristão? Segundo, qual é o background de ser maduro completo em Cristo? Isto é, qual é o plano de fundo? E por fim, o que determina a maturidade do cristão? Essas perguntas são capazes de introduzir o que Paulo pensava acerca do ministério. Verso 29, é por isso que Paulo utiliza no início do verso 29 uma preposição para indicar uma finalidade. Ele termina o verso 28 dizendo: a função é apresentar todo homem perfeito em Cristo. E inicia o verso 29: para isso é que eu também me afadigo, para apresentar todo homem perfeito em Cristo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Acompanhe o raciocínio de Paulo. Em princípio, Paulo mostrou que o objetivo do serviço ministerial é dar pleno cumprimento à mensagem da salvação, isto é, a palavra de Deus. Segundo, isso se dá através do anunciar, advertir e ensinar, que estão expressos no verso 28. O objetivo de tudo isso é apresentar todo homem perfeito em Cristo. Portanto, agora Paulo passa a abordar qual é o tipo de esforço e qual é a intensidade desse esforço para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Ele diz: para isso é que eu também me afadigo. Perceba a maneira como Paulo constrói o texto: esforçando-me o mais possível, segundo sua eficácia que opera eficientemente em mim. Bom, uma tradução literal desse texto seria: para isso é que eu trabalho até a exaustão, agonizando. Que imagem linda de um obreiro cônscio de sua vocação.
Mas Paulo, ele quer expressar a sua dedicação de uma forma muito bem clara, e ele empresta um termo muito utilizado na área esportiva. Ele diz: me afadigo. No grego é o termo agonizomai, que indica um esforço ao extremo, não meramente o emprego de um esforço qualquer, mas é um esforço levado às últimas consequências. É uma intensificação que leva à fadiga e leva à exaustão. Ele faz isso, a ideia de Paulo ao escrever esse texto, ele está usando a imagem de um atleta que se esforça ao máximo, que emprega todas e as melhores forças para atingir o propósito final. E Paulo é enfático. Ele não meramente diz: eu me afadigo. Ele complementa no versículo 29, acompanhe comigo: esforçando-me. Aqui é outro termo no grego que dá a ideia de ser levado à exaustão, o que indica evidentemente um trabalho árduo. Mas Paulo, como é Paulo, ele vai deixar mais claro, em alguma medida é uma redundância, para mostrar e deixar claro a necessidade da dedicação na vida ministerial. Ele diz: esforçando-se ou esforçando-me o mais possível. Paulo leva os seus esforços ao máximo com apenas um objetivo: a excelência e o cumprimento da palavra de Deus. Não perca de vista que Paulo está descrevendo a vida ministerial. Ele está descrevendo o que ele havia falado no versículo 28, que é anunciar, advertir e ensinar a palavra de Deus. O ministro é alguém cuja atividade basilar é palavra e oração. Palavra e oração. Isso está concretizado naquela expressão latina, orare et labutare, oração e labuta, dedicação, horas de estudo. Bom, permitam-me compartilhar com vocês um fragmento de um texto do Sproul, foi traduzido para o português pela Cultura Cristã. Está no livro Estudos Bíblicos Expositivos em Romanos. Ouça-me com atenção. É esperado dos pastores que saibam de tudo e sejam mestres em nada. Eles devem ser administradores, estadistas, conselheiros psicológicos, devem ser especialistas em Bíblia, teólogos, pregadores e professores. Precisamos de uma reforma na igreja em termos do que se espera dos ministros. A principal tarefa do ministro é a pregação da palavra de Deus, a alimentação do rebanho. Ouça, digo a pastores jovens que 90% de seu tempo deve ser ocupado com a pregação e o ensino. Repito, digo a pastores jovens que 90% de seu tempo deve ser ocupado com a pregação e o ensino. Deus não nos chamou para serem conselheiros psicológicos ou brilhantes administradores. Ele os chamou para pregar a palavra e alimentar as ovelhas. O pastor deve estar livre para gastar seu tempo pregando e ensinando, porque acima de tudo os cristãos precisam ser nutridos com a palavra de Deus. Essa é a função dos pastores, dos presbíteros. Precisamos deixar o secundário, o urgente,
e tratar do necessário. A atividade, o ativismo ministerial, eclesiástico, tem atingido muitos obreiros que perderam de vista a sua vocação e começam a trabalhar em diferentes áreas, tentando fazer tudo e não fazem absolutamente nada. Dedicam-se para tudo, mas não se dedicam no final para nada. Queridos pastores, obreiros, presbíteros, Deus nos chamou para ensinar e para pregar. Precisamos gastar o nosso tempo debruçados sobre as Sagradas Escrituras e de joelhos prostrados. Mas é um grande problema que nós vivemos na contemporaneidade. Existem crentes que querem ter uma babá e não um pastor. E esse tipo de crente tem tirado muito a atenção e o tempo do pastor. O que os crentes precisam, mais do que aconselhamento, mais do que visita e coisas do tipo, eles precisam ser nutridos com a palavra de Deus. O cristão só vai desenvolver maturidade, como Paulo está dizendo aqui de forma clara, se for nutrido com a palavra de Deus. Se ele for ensinado, se ele for advertido, ele só vai ser levado à perfeição em Cristo, se ele for nutrido com a palavra de Deus. E às vezes perdemos muito tempo e deixamos o necessário, o principal. Para utilizar o vocabulário paulino, nós devemos nos esforçar o mais possível, empregar os nossos maiores e melhores esforços para apresentar cada cristão perfeito em Cristo. Não existe outro caminho a não ser o caminho das Sagradas Escrituras. Não existe outro caminho a não ser o caminho da pregação bíblica, expositiva, do ensinamento bíblico. Apenas o ministro que estiver envolvido com as Sagradas Escrituras e com uma vida de oração poderá executar o que Paulo está propondo e ensinando a partir do seu próprio exemplo. Evidentemente não é uma tarefa fácil. Se Paulo parasse o texto aqui, eu ficaria bastante preocupado em ser um ministro, e você também deveria ficar. Mas Paulo complementa no final do versículo 29. Ele diz: segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Paulo não fazia tudo isso à luz dos seus próprios esforços. Paulo não fazia tudo isso ou não desenvolvia o seu ministério à luz de sua capacidade intelectual. A base de Paulo, o fundamento de Paulo, a força motriz, por assim dizer, do ministério de Paulo é a eficácia, é a graça de Deus. O termo que Paulo utiliza aí no grego é energeia, que indica força, poder. Nós fazemos e cumprimos a nossa vocação mediante o poder de Deus. Não há força em nós, não há capacidade em nós, mas fomos vocacionados por Deus. O poder de Deus nos inspira poderosamente para o cumprimento de nossa missão. Mas aqui há uma conjugação que eu vou explorar a partir do capítulo 2 agora, entre soberania de Deus e responsabilidade do homem. Não há dúvida nenhuma que exercemos o nosso ministério sob o poder de Deus, a graça de Deus. Fomos vocacionados pelo próprio Deus. Em sua soberania Deus nos vocacionou. Mas há aqui a responsabilidade do homem. São duas doutrinas que estão presentes ao longo de toda a Escritura. Portanto, tem de haver esforço da parte do obreiro. Portanto,
tem de haver dedicação e investimento no ministério. Se não houver isso, o ministério estará fadado ao fracasso. Perceba como Paulo conjuga o que nós falamos que está concretizado na expressão latina orare et labutare, oração e labuta, oração e dedicação, estudo. Ele conjuga isso muito bem no início do capítulo de número 2, verso 1. Paulo passa a mostrar que não é suficiente apenas pregar o Evangelho, mas é necessário orar também, e orar por essas pessoas a quem pregamos e a quem ensinamos. O verso de número 1, Paulo começa com a conjugação, ou a conjunção, melhor dito, pois. Ele quer indicar uma continuidade de pensamento. Verso de número 1, gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. É interessante observar a construção do texto, porque embora Paulo não utilize o termo oração e nenhum cognato, o que ele quer dizer com grande luta que ele está mantendo por aqueles cristãos, diz respeito à oração. Porque como uma pessoa presa em cadeias pode sofrer por um grupo, pode passar por um período de uma grande luta, a não ser pela oração. O que Paulo está fazendo, dito de outro modo, é conjugando as duas ideias. Era o propósito da vida apostólica e o propósito da vida dos ministros: palavra e oração. Palavra e oração. Volto a dizer e deixar claro: os cristãos precisam ser nutridos pela palavra de Deus. Eles não precisam de entretenimento, um culto moderninho, com algum subterfúgio e entretenimento. Eles precisam de apenas uma coisa definida por 3 verbos: ler, explicar as Sagradas Escrituras e aplicar as Sagradas Escrituras. Isso é suficiente e isso deve ser o ponto fulcral da vida ministerial. O objetivo dessa luta que Paulo estava travando está expresso no verso de número 2: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Forte convicção de entendimento aí, meus irmãos, nada mais é do que uma certeza plena. Como o cristão vai ter certeza plena, a não ser quando ele é nutrido pelas Sagradas Escrituras? A nossa certeza não é experiencial, a nossa certeza não é circunstancial, a nossa certeza não é advinda de um entretenimento ou um culto agitadinho. A nossa certeza se dá mediante a exposição das Sagradas Escrituras. Paulo, nesse texto, ele destaca 2 âmbitos do ser: o afetivo e o intelectivo, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e agora o intelectivo, para que eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. O que os gnósticos estavam propondo era um conhecimento misterioso, chamado de gnose, revelado apenas aos iniciados, aos privilegiados. Paulo está dizendo que o pleno conhecimento, a convicção do entendimento, nós temos apenas em Cristo Jesus. E é tão bonito quando o cristão tem essa forte convicção do entendimento. Apenas ele vai adquirir isso. Alguém pode perguntar: como eu posso adquirir isso? Há apenas um caminho: pregação e ensinamento. Você precisa estar exposto às Sagradas Escrituras.
Paulo diz ainda, versículos 2 e 13, caminhamos para o nosso final. Para que compreendam plenamente o mistério de Deus, Cristo, final do versículo 2, versículo 3, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Os gnósticos consideravam Cristo, como já dito, apenas uma emanação da parte de Deus, e que você precisava de algo mais para obter a salvação, para obter uma espiritualidade mais profunda, o que já foi dito que é essa gnose. Paulo está dizendo não, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo Jesus. Conhecimento que revelava maturidade, perfeição. Paulo afirma que todo verdadeiro cristão, ele precisa conhecer a Cristo. A sabedoria e o conhecimento estão em Cristo, nada mais, isso é suficiente. Bom, de modo conclusivo, meus irmãos, Paulo está afirmando a incomparabilidade de Cristo. O erro gnóstico foi pensar que Cristo era apenas uma emanação de Deus e que os cristãos precisavam de algo mais, quando na verdade nós precisamos apenas de Cristo, e Cristo é suficiente. Não precisamos de absolutamente nada mais. O conhecimento, a sabedoria, nós encontramos em Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Bom, eu quero concluir com algumas aplicações e depois passamos ao período de perguntas e respostas. Primeira aplicação: a participação da edificação da igreja gera sofrimentos. Esses sofrimentos preenchem o que resta das aflições de Cristo, porque diz respeito à mensagem de salvação ao mundo. E como dito, quero deixar bem claro, esse tipo de sofrimento não tem nenhum valor expiatório, em nenhuma medida. Diz respeito apenas ao exercício do ministério, por assim dizer. 2. Existem muitos obreiros iludidos com o ministério. Repito, existem muitos obreiros iludidos com o ministério. A vida ministerial é algo muito sério, cuja dedicação deve ser irrestrita. Os pastores presbíteros devem tomar o seu tempo com a pregação e ensinamento. Devem incorporar a figura do atleta e se deixar levar à exaustão, empregar os seus melhores esforços, trabalhar até a exaustão, se afadigar o mais possível, com apenas um objetivo: apresentar aqueles que estão sob nossa responsabilidade, perfeitos em Cristo. Terceiro, o ministro não deve trabalhar apenas na dimensão do intelectual, mas deve se esforçar de igual maneira na vida de oração. Eu concordo com Ballas. Ele disse, abre aspas, o que a igreja precisa hoje não é de mais ou melhores mecanismos, nem de nova organização, mas em novos métodos. A igreja precisa de homens a quem o Espírito Santo possa usar, homens de oração, homens poderosos em oração. O Espírito Santo não flui através de métodos, mas através de homens. Ele não vem sobre mecanismos, mas sobre homens. Ele não unge planos, mas homens, e homens de oração. Fecha aspas. Última aplicação e concluo. O modo como Paulo exerceu o ministério dele, a despeito dos sofrimentos, é desafiador. Ao mesmo tempo que é desafiador, é inspirador. Aqueles que querem apresentar todo homem perfeito em Cristo. Contudo, isso exige dedicação, comprometimento e, sobretudo, uma vida diária de leitura e oração. Pastores e obreiros aqui presentes essa manhã, gastem o tempo de vocês no necessário, não no urgente. As tarefas secundárias estão minando as forças
os obreiros. Trabalhe na linha de frente. O secundário, delegue. É para isso que nós temos um corpo de obreiro. É para isso que Deus chamou diversas pessoas na comunidade. O eixo da atividade ministerial é palavra e oração. Palavra e oração. Muita dedicação, estudo, tempo, porque conhecimento é obtido através de muita dedicação, horas e horas, debruçados sobre os livros, sobre a Bíblia, sobre bons comentários e comunhão com Deus, com o Espírito Santo, por meio da oração. Espero ter sido claro. Deus abençoe todos vocês em Cristo. Primeira pergunta: como você vê as igrejas que, como os gnósticos, introduzem rituais, símbolos em seus cultos e também em seus ensinamentos? E segundo, como combater isso? Essa é uma prática muito comum nos dias atuais. Há quem diga que o gnosticismo acabou naquela época, no segundo e terceiro séculos, mas em grande medida ele está presente em muitas igrejas. Apenas um caso ou um dos pontos que os gnósticos propagaram naquela época, o misticismo, experiências espirituais, a possibilidade de ter experiência espiritual deslocada das Sagradas Escrituras, à margem das Sagradas Escrituras. É muito presente hoje em algumas igrejas. Alguns cultos que se assemelham mais a um espetáculo do que um culto a Deus. São experiências espirituais extravagantes que, quando na verdade você vai à Bíblia Sagrada em 1 Coríntios 14, por exemplo, você vê um texto que regulamenta um culto, está muito distante do que a Bíblia diz. O melhor caminho para se superar isso, Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. O mesmo conselho que o pastor Augustus deu ontem acerca da pregação alegórica é o mesmo caminho. Conversar com o pastor ou com o obreiro, dizer que você não consegue enxergar essas práticas nas Sagradas Escrituras, e se não houver mudança, você se muda. É o melhor caminho. Mas nós temos outro ponto do gnosticismo, que nós falamos do misticismo, o ponto do legalismo. Quantas igrejas hoje são legalistas, em que você precisa fazer alguma coisa para se manter salvo, para se manter em Cristo, quando na verdade Cristo já fez tudo por você, e nesse período ou nesse espaço de tempo entre a sua conversão até a eternidade, você nunca vai se perder, porque você está confiado em Cristo, na justiça de Cristo, não na sua própria justiça. Se você confiar na sua própria justiça, certamente você vai se perder nesse caminho. Mas se você confiar na justiça de Cristo, você não precisa de outras coisas. Cristo é suficiente. O melhor caminho, o melhor remédio, Sagradas Escrituras, pregação expositiva, ensino expositivo, é o que eu disse, é nutrir o povo com a palavra de Deus. Você citou até um texto do Sproul, falando a respeito dos atributos do pastor. Você citou algumas coisas a respeito disso. A pergunta tem relação com isso: a quem você atribui as principais atividades que são atribuídas aos pastores? Isso faz parte da nossa cultura ou é culpa do excesso de cuidado dos próprios pastores? Como mudar isso, já que tem relação com a cultura ou também com o excesso de cuidado? Excelente pergunta, excelente pergunta. Bom, nós temos irmãos aqui de diversas denominações. Vamos analisar o caso, por exemplo, da Assembleia de Deus. Um pastor normalmente assembleano, de regiões interioranas, por falta de obreiros, ele acaba tomando conta de diversas coisas. Isso é um problema, mas ao mesmo tempo que é um problema, é uma necessidade inicial. Mas à medida que o trabalho, a comunidade vai crescendo,
pessoas vocacionadas, Deus vai mandando pessoas vocacionadas, as atividades precisam ser delegadas. Mas por uma questão que talvez seja cultural de um pastor assembleano, que a gente percebe isso de um modo muito claro, se manter em inúmeras atividades, quando na verdade já existem pessoas capacitadas por Deus para realizar essas atividades. Você pega o caso, por exemplo, de um pastor presbiteriano, temos alguns aqui, presbítero Solano, muito tempo na presbiteriana, conhecemos alguns outros pastores presbiterianos, conversando com o pastor Augusto, o pastor Leandro. É uma situação já diferente. É uma pessoa que vem de um treinamento teológico, um período de treinamento teológico, período de estágio, etc. E que tem sim os seus pastores auxiliares, o presbitério, coisas do tipo. Mas, contudo, mesmo nas regiões interioranas, sofre da mesma tentação. Então, o que nós, obreiros, pastores, presbíteros, precisamos fazer qual é o ponto do nosso ministério? Para o que fomos vocacionados? Palavra e oração. Vamos trabalhar nisso. As demais coisas, vamos delegando na medida do possível. Porque eu tenho certeza que quando um pastor gasta o seu tempo na oração, na leitura, o povo vai ser nutrido. E com esse período de maturidade em Cristo, certamente pessoas vocacionadas vão aparecer e a obra vai crescer de forma qualitativa e não apenas quantitativa. O que nós vemos hoje, de modo geral, e infelizmente, em diversas comunidades, são obreiros e pastores totalmente despreparados, utilizando o ministério como uma possibilidade de lucratividade e o povo padecendo. Quando você conversa com pessoas que participam dessas comunidades e você percebe a percepção que ela tem do ser cristão, a percepção de Deus, da salvação, está muito aquém do que a Bíblia diz. O que o povo precisa é apenas de um culto cristocêntrico, que pregue a palavra e que tenha músicas. Hoje o presbítero Solano ainda vai falar sobre isso, músicas que de fato são cristocêntricas também. Eu te disse, tem uma pergunta que tem relação com essa. Qual a importância da igreja ter um psicólogo para atender o trabalho pastoral e também aos irmãos, tendo visto que o pastor hoje também faz isso? Qual a importância da igreja ter um psicólogo? Eu acho que não tem necessidade. Não há necessidade da igreja ter um psicólogo. A igreja precisa ter um pastor vocacionado, preparado para a vida ministerial, que gaste o seu tempo na oração e na palavra, porque eu tenho certeza que esse pastor terá palavra para essas pessoas que precisam. E se caso aconteça um ou outro caso de transtorno psicológico ou coisas do tipo, certamente nós vamos encaminhar para o especialista. Mas eu tenho certeza que o pastor vocacionado, preparado, como já disse, que gasta o seu tempo na oração e na palavra, vai ter uma palavra de Deus para a sua vida. Em um mundo tão corrido com trabalho, filhos, tarefas domésticas, qual é o seu conselho para as pessoas que precisam se dedicar e labutar no ensino? Essa é a maior dificuldade. Com muita sinceridade, é uma pergunta que eu venho refletindo há anos. Porque perceba, raciocine comigo rapidamente. Você tem um obreiro, um pastor ou um presbítero, que tem essa função, que está desafiado à luz do exemplo de Paulo, mas ele é um pai de família, tem 2 filhos. Ele tem um trabalho assim puxado. Vamos pegar o exemplo de um pedreiro. Tem o seu horário comercial, ok? Exposto a um calor, alta temperatura. Ele tem as suas tarefas em casa. Certamente, se ele for um esposo prendado, ele vai ajudar a esposa nas atividades domésticas, porque certamente a esposa também trabalha fora.
ele vai precisar cuidar dos filhos, ver tarefa e coisas do tipo, e ele precisa descansar. Como um obreiro desse tipo vai exercer uma vida ministerial com excelência? Eu não posso meramente dizer a vocês, o obreiro precisa ser assim, 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 olha como foi Paulo. Não, eu preciso analisar os casos. O grande problema que eu vejo hoje, pastor, são igrejas que querem obreiros capacitados, mas não querem investir nos seus obreiros. Querem qualidade de um professor de escola dominical, mas não investe no professor da escola bíblica dominical. Quer ver o seu obreiro crescendo, mas não investe no seu obreiro. Como que uma pessoa hoje vai conseguir investimento, mesmo que seja um obreiro, sendo que não ganha suficientemente bem para isso? Nós precisamos repensar o nosso modo de preparar os nossos obreiros, sobretudo aqui na Assembleia de Deus e essa Assembleia de Deus de forma geral, porque você tem, por exemplo, cito o nosso caso aqui, que somos amigos de pessoas da Presbiteriana, o vocacionário, por assim dizer, passa por um período de preparação, há um investimento nele. Agora, às vezes nós queremos obreiros totalmente capazes, bons obreiros que se dedicam, mas nós não queremos investir nesses obreiros. Não vamos muito. Responda para você. Quantas igrejas aqui, os pastores titulares, presidentes, disseram aos obreiros: vocês vão no seminário e a igreja vai custear. Vocês vão participar de tal conferência que é um processo de aperfeiçoamento ministerial, não haverá lucro nenhum para o obreiro, e a igreja vai custear. Há um curso de preparação pedagógica para o professor da classe das crianças. A igreja, vamos custear. Isso é cultural, meus irmãos. Quem sabe Deus nos conceda o prazer de ver essa mudança. Pastores, invistam nos seus obreiros. Invista nos seus obreiros. Presentie os seus obreiros com livros. Incentive-os à busca do conhecimento. Porque para ensinar, para pregar, demanda conhecimento também. E como já dito, uma vida de oração à luz da graça de Deus. Eu vou terminar, eu não quero ser extenso nisso, mas eu acho que é uma coisa muito pujante nos dias atuais. Nós pegamos empresas, as empresas não investem em seus executivos. Precisamos investir nos nossos obreiros, para que os obreiros consigam exercer os seus ministérios de forma excelente. E essa excelência vai refletir, vai reverberar na vida da igreja, apresentando cristãos maduros em Cristo Jesus. A cultura brasileira é influenciada por várias religiões do mundo, desde seus primórdios. E essas influenciam indivíduos que, por sua vez, trazem essas culturas para a igreja. E essas culturas estão muito bem claras nos cultos neopentecostais, também em alguns cultos das assembleias, batistas e outras denominações. Como identificar essas heresias em nossas igrejas, ensinar sem ofender essas pessoas que estão incluídas nesse tipo de cultura? Bom, primeiro, eu acho que o pastor Augustus respondeu essa pergunta em alguma medida. O complemento que eu me proponho, eu penso que o melhor caminho é o caminho do ensinamento. Eu já vi pessoas, líderes, falarem que não dão milho para bode. Eu penso diferente. Eu penso que a minha audiência é tão capaz para aprender, é tão capaz para desenvolver um raciocínio crítico, que pode ser que no princípio a sua audiência não vai entendê-lo, mas no processo haverá uma elevação da sua audiência. Quando há ensinamento bíblico, exposição das Sagradas Escrituras, e quando há na comunidade pregação da Bíblia, a Bíblia como suficiente, há alimento para o povo. O povo se nutre da Bíblia Sagrada. Que à luz desse conhecimento que você desenvolve das Sagradas Escrituras,
esses elementos você vai identificar com muita facilidade. Você vai passar a ser uma pessoa mais crítica e não vai comer em qualquer lugar. Não vai aceitar qualquer coisa, porque você tem um padrão de avaliação. O que o conhecimento faz com o indivíduo? O conhecimento concede ou confere ao indivíduo uma capacidade avaliativa. Ela passa a ter um padrão, ela analisa o que houve à luz do conhecimento que ela tem das Sagradas Escrituras. E tome cuidado, hoje em algumas igrejas é o que eu já disse, o culto é um espetáculo, pessoas plantando bananeiras e coisas do tipo. É uma bagunça que você não se ouve, não consegue escutar a palavra de Deus. E daí no final usa o termo que Paulo utilizou. Escutou a palavra hoje? Não, meu irmão. Eu não sei onde o pregador pregou, mas que foi um mistério, foi assim uma coisa tremenda. Que sentido faz? Nenhum. O que o povo precisa é de Bíblia, não há outro caminho. Se você conhecer as Sagradas Escrituras, você vai identificar essas coisas com muita facilidade e será um cristão maduro, com padrão avaliativo, um cristão bereano, que confere, ouve, confere e se contenta apenas com uma pregação bíblica, não um circo. Tá bom? Acabou? Deus abençoe todos vocês.